Olá, eu sou a Kelma Maziero. Sejam bem-vindos ao podcast Tarologuês, um espaço para falar de tarô. Olá, gente querida! Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto espinhoso. Na verdade, quase todos os assuntos que eu falo são espinhosos. Isso tem um pouco a ver com a característica do meu trabalho, que é sempre pensar a desmistificação e buscar a conscientização em relação ao tarô. Mas esse tema de hoje eu acho, pessoalmente, que é um pouquinho mais espinhoso do que a maioria dos outros episódios que eu fiz. Porque esse episódio, na verdade, envolve o nosso entendimento a respeito do que significa a crítica. Para a gente entender, acho que precisamos partir de um ponto necessário, que é um ponto que diz que a gente não tem muito como criticar o outro se a gente não tiver um mínimo de autocrítica. Isso eu estou falando especificamente do nosso papel enquanto profissionais, né? Ou entusiastas do tarô. E por que eu estou falando isso? No último livro que eu escrevi, que se chama Os Fundamentos da Prática Oracular com o Tarô, nesse livro eu abordo uma questão ética muito importante, e nessa questão ética, um dos aspectos que eu levanto é: não há que se falar em ética sem a gente trabalhar a autocrítica. Então eu quero começar por aí. De fato, não tem muito como a gente pensar em responsabilidade, compromisso, ética, se a gente não tem condição de olhar para a gente mesmo. Não tem muito jeito da gente fazer isso, né? Inclusive, quando estamos em processo terapêutico, muitas vezes a gente percebe que muito do que a gente fala a respeito do outro, na verdade, tem muito a ver com a gente mesmo. E essa relação é uma relação estreita, de fato. A partir do momento em que eu começo a me pautar só em críticas alheias e não olho para mim, eu necessariamente estou perdendo algum pedaço aí da história, né? Então, começo esse assunto falando: o episódio de hoje vai passar várias vezes por assuntos que pedem que a gente tenha autocrítica. E autocrítica não é se chicotear, se chibatar. Quando eu falo em autocrítica, eu tô falando da importância da gente olhar pra gente mesmo e ver qual é o nosso papel nessa história. Com o que a gente contribui, com o que a gente atrapalha, como lidar com essas questões. Aí a gente vai estar, de fato, refletindo e produzindo. Do contrário, a gente só fica problematizando as coisas, que é inclusive um comportamento muito recorrente nas redes sociais. A gente problematiza e também não busca nenhum caminho, não busca esclarecimento, não busca superação, só fica arrumando o problema e apontando o dedo, né? E aí também, como eu falei, a utilidade disso, a importância disso acaba sendo quase nula. Entendendo que a crítica só faz sentido a partir do momento que a gente tem autocrítica, porque só assim a gente vai conseguir entender que nada nessa vida é preto e branco. Isso é outra grande dificuldade que a gente tem hoje no nosso ambiente de trabalho. Sair do pensamento binário, né? Aquele pensamento do preto, branco, certo, errado, bom, mal, tarólogo bom, tarólogo ruim, autor bom, autor ruim. E que enquanto a gente está nesse pensamento, a gente também vai ter dificuldade de elaborar uma crítica.
De novo, vale dizer, crítica não é reclamação, pura e simplesmente, né? Tem muita gente que acha que criticar é reclamar, é falar mal, né? Isso é um erro, na verdade. Crítica deriva do termo crise, que significa basicamente entender qual é o ponto crítico daquela questão, né? O que naquela questão gera conflito, crise. E isso, como você pode ver, está muito longe da gente ter uma resposta apressada, ingênua ou desinformada a respeito de qualquer que seja a questão. A gente hoje carece de pensamento crítico e de olhar crítico, e isso, arrisco dizer que isso não é só um problema que a gente tem no nosso trabalho, como tarólogas, tarólogos, tarotistas ou oraculistas. Arrisco dizer que essa dificuldade de entender, de se relacionar com a crítica, ela está permeando o nosso dia a dia, independente do nosso trabalho, independente do que a gente faz. Mas aqui eu vou ter que me concentrar mais na nossa profissão, mais nesse nicho do tarô, porque senão eu não consigo fazer isso minimamente nesses 30 minutos, 30 e poucos minutos que normalmente eu reservo para fazer esse podcast. Sendo assim, minha gente, como eu falei, tende a ser um episódio mais espinhoso, porque a gente precisa dar uma olhada com mais carinho nessa falta de pensamento crítico, de olhar crítico que a gente encontra hoje na nossa realidade. E aí eu tô falando da realidade concreta ou da realidade virtual também, da realidade online. Hoje essas duas realidades se misturam bastante, às vezes fica até difícil a gente delimitar. Quando a gente está falando da realidade concreta, presencial, e quando a gente está falando da realidade virtual online, porque essas coisas todas se misturam, né? Fica mais confuso ainda da gente entender. Mas eu creio que o ponto de partida seja esse ponto que eu mencionei nesse último livro, que é o fato de que não há como a gente pensar em ética sem a gente ter autocrítica. E sem essa autocrítica, a gente também não tem capacidade de pensar criticamente. A gente vai ter dificuldade de olhar criticamente para as coisas. E, de novo, aqui eu não me refiro a ter um olhar que arruma problema onde não tem, um olhar que fica cavando encrenca, um olhar que quer apontar o dedo. Ao contrário, é um olhar, um pensamento que permite com que a gente consiga lidar com as ambivalências da vida. Aqui eu tô falando de um troço quase impossível nos dias de hoje, mas que, como diz a Rita Von Hunt, que eu gosto muito, eu tô fazendo aqui eu tô contribuindo aqui com os meus 20 centavos nessa situação que a gente encara, que a gente enfrenta atualmente, né? Isso é uma escolha. Tem pessoas que têm uma fortuna para contribuir com situações delicadas da vida, e essas pessoas, algumas escolhem contribuir, isso é maravilhoso. Tem outras pessoas que não têm tanto assim a contribuir, mas contribuem com o que tem. Esse é o meu caso. Eu tô aqui, ainda parafraseando Rita Von Hunt, dizendo, eu tô aqui contribuindo com os meus 20 centavos, mas que não tem a pretensão de mudar o mundo, ao mesmo tempo não tem a pretensão de fazer ouvidos moucos ou mesmo fingir que não tô vendo certas coisas, né? E essa falta de pensamento crítico, de olhar crítico, de senso crítico na nossa profissão, no nosso trabalho, está ficando cada vez mais perceptível. E é uma questão importante que a gente precisa refletir a respeito, ou pelo menos estar consciente, porque caso contrário, a chance da gente reverter isso, ou pelo menos da gente ter um ambiente minimamente saudável, vai diminuindo dia após dia.
Vamos começar esse segundo bloco falando de uma maneira bem didática, se é que eu posso usar esse termo aqui. Vamos entender aqui olhar crítico como a capacidade de pensar ou como a capacidade de observar. Nos tempos que a gente vive, tempos rápidos, tempos apressados, tempos instantâneos, né? Um autor que eu estou sempre citando, que eu gosto bastante, que é o Zygmunt Bauman, ele traz aquela ideia do pensamento do cartão de crédito, que eu, inclusive, menciono sempre que posso, acho esse conceito incrível, que é o conceito de a gente estar inserido numa sociedade, numa realidade hoje, onde primeiro vem o prazer, depois vem o efeito desse prazer, depois vem o preço desse prazer, né? Então, primeiro vem o bônus, depois vem o ônus. É isso que ele chama de cartão de crédito, que é basicamente essa cultura que a gente vive, onde primeiro eu gasto no cartão, depois eu corro atrás de pagar esse cartão, né? Então, primeiro vem a minha aquisição, vem o meu bônus, depois vem o meu ônus. Esse pensamento está infiltrado na nossa realidade, não tem muito como a gente escapar disso, mas não é porque a gente vive nessa realidade que a gente tem de novo que fingir que não está vendo, né? Ou que a gente não tem condição de pensar um pouco a respeito. É isso que eu estou tentando fazer aqui, diga-se de passagem. Então, quando eu menciono o olhar crítico, entenda que eu estou querendo dizer sobre a nossa capacidade de pensar, sobre a nossa capacidade de observar. E isso vai ficando cada vez mais ralo, vai ficando cada vez mais raro também, uma vez que é tudo muito rápido, né? O dedinho da gente ali no feed rola com uma rapidez absurda. Se a frase for curta, a gente lê inteira. Se não for, a gente deduz qual era o resto da frase para não perder tempo. Se for um vídeo muito longo, a gente não assiste. Se for uma coisa assim muito elaborada, a gente não presta atenção. Ou a gente gosta e no dia seguinte a gente esquece. E aí a gente tem a Covid, que contribuiu muito com a nossa memória ficar basicamente uma memória de papel, né? A gente não lembra mais um monte de coisa. A gente vai falar, não lembra. Vai falar um livro, não lembro o autor, falo o autor, não lembro o nome do livro. Isso está sendo cada vez mais frequente. E esse tipo de coisa, esse tipo de movimento que a gente está vivendo, a gente não vai entender e decifrar agora. Isso a gente vai precisar de um tempo para entender como esse cenário fica aí em médio e longo prazo. Quando eu estou falando médio e longo prazo, eu estou falando de 10 anos, 20 anos, né? Estou pensando realmente aqui numa realidade contemporânea, tá? Entendendo o olhar crítico como uma capacidade de pensar e uma capacidade de observar coisas que a gente faz pouco hoje, a gente começa a também perceber que olhar criticamente para uma coisa não necessariamente é apontar um dedo ou é ficar arrumando problema onde não tem. É muitas vezes a gente conseguir discernir elementos em determinadas situações. Vou te dar um exemplo, né, para não ficar uma coisa muito conceitual. Imagina que a gente tá diante de um livro de tarô, né? Recentemente eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, tá lá no TikTok. O vídeo, baixíssima visualização, porque é um vídeo longo, tem 7 minutos. Imagina 7 minutos, isso é praticamente uma vida, não é mesmo? Então, independente dessa visualização ou não, porque eu não trabalho pautada nisso, foi um vídeo que eu fiz, inclusive sem a minha cara, sem a minha imagem, só com legenda mesmo, mostrando alguns livros de tarô para trazer um pouco desse universo, dessa importância da gente conviver com ambivalências, da importância da gente sair do pensamento binário e a gente começar a pensar e observar com um pouquinho mais de atenção. Então imagina que a gente está de frente para esse livro de tarô e vamos imaginar que esse livro é o livro do Raju Banzaf, um autor que eu gosto bastante, diga-se de passagem. Raju Banzaf é um cara que fez a diferença na história do tarô.
no pensamento do tarô, né? Ele tem um livro que é o Tarô e a Jornada do Herói, que foi um livro que eu adquiri, nossa, faz muito tempo, não vou saber dizer precisamente, mas é coisa de mais de 10 anos, né? Uns 15 anos, acho. Quando eu li a primeira vez, se não foi esse tempo, foi perto desse tempo, e aquele livro me encantou absolutamente. Um tempo depois eu acabei emprestando esse livro, me ferrei, perdi o livro, né? Porém, dei uma sorte tremenda quando agora, este ano, estive numa masterclass e no lugar ali tinha um livro, tinha esse livro do Raju Banzaf. Para mim foi uma das grandes surpresas que eu tive aquele dia. Outra surpresa, eu vou ver se eu consigo ter tempo de falar sobre ela hoje, mas se não, em outro momento eu falo. Mas essa surpresa foi uma excelente surpresa que eu tive aquele dia. Consegui comprar de novo o Tarô e a Jornada do Herói do Raju Banzaf, que é um livro que eu acho belíssimo. Comprei e voltei para casa feliz aquele dia também por causa disso e de outras coisas igualmente bacanas. Muito bem. O Raju Banzaf é um autor de peso, é um autor importante, mas é um autor datado, tá? Por quê? Porque tem coisas que ele coloca ali em determinados livros dele que são coisas que não necessariamente a gente se fia mais, a gente usa, tá? Tem coisa que a gente fala, não, isso acho que eu não preciso fazer. Não, isso aqui acho que eu não preciso usar necessariamente. Quando a gente consegue fazer isso, ler um autor e entender a grandiosidade desse autor, o papel desse autor, a função dele ali naquele momento, e consegue discernir o que ele fala que vale a pena considerar e refletir a respeito do que ele fala que está mais relacionado àquela época que ele escreveu e que não necessariamente retrata a realidade atual. Percebe a diferença? De eu falar pra vocês, por exemplo, Raju Banzaf é um autor que fala coisa muito legal e umas coisas muito nada a ver. Isso já é uma crítica muito mal feita, né? Diga-se de passagem. Porém, veja, é possível a gente olhar para o Raju Banzaf, por exemplo, e falar, olha, é um autor datado, tem elementos que ele escreve que retratam claramente a época que ele trabalhou, né? A época a qual ele pertenceu, que não faz tanto tempo assim, diga-se de passagem, né? Mas é que o nosso universo do tarô mudou muito nos últimos anos. Então, são algumas coisas que a gente não necessariamente utiliza hoje, mas outras coisas que seguem atemporais. E tá tudo certo. Quando a gente consegue ter esse olhar crítico, a vida muda, minha gente. Muda. Porque a gente sai desse lugar de youtuber, influencer que fica fazendo vídeo para falar mal da vida alheia, ou que faz vídeo para fazer review, ou vídeo para fazer react, né? Quantos youtubers, influencers a gente tem por aí que ganham dinheiro basicamente apavorando a vida alheia, falando mal da vida alheia, vendo vídeo de outras pessoas e tirando sarro desses vídeos. Quer dizer, aí a gente entrou num lugar da crítica que para mim é um lugar, intelectualmente falando, um lugar sem volta, tá? Porque a gente fica cego em relação a gente mesmo, consequentemente a gente fica cego em relação aos outros. Dessa forma, a gente não consegue conviver com ambivalências, a gente perde a capacidade de pensar, de observar, de distinguir as coisas de uma maneira madura e, consequentemente, de conviver com as camadas que envolvem as situações ao nosso redor de maneira minimamente saudável. Para eu te dar um exemplo ainda mais prático, vou pegar o próprio Raju Banzaf, no livro Manual do Tarô, da editora Pensamento. Tenho aqui uma edição antiga, mas vou dar o exemplo para você aqui claramente de como é possível
a gente ter um olhar crítico, observar, prestar atenção, para a gente não cair matando em cima, cancelando o livro, ou mesmo tirando decisões precipitadas. Na página 222, ele coloca um trechinho aqui que é o seguinte: na parte como deitar as cartas para si mesmo, ele escreve: naturalmente, também se pode deitar as cartas para si mesmo. A maior dificuldade neste caso está no próprio embaraço de fazer com que a apresentação dos próprios desejos corresponda à pergunta ou à excitação criada pela própria pergunta. Para anular tanto quanto possível estes fatores de perturbação, há alguns métodos auxiliares que, claro, são muito úteis quando se deita as cartas também para outras pessoas. Ou seja, aqui ele diz assim: é possível jogar para si mesmo, obviamente considerando aí a excitação, a preocupação ou a tensão que faz parte disso, mas ele diz que tem métodos auxiliares que podem ajudar a gente a fazer isso, tanto para a gente quanto para os outros, de maneira a não tornar aí essa tensão um fator preponderante que mude aí o jogo ou que altere o jogo realizado, certo? Até aqui tudo certo, a gente ouve isso, lê isso e fala, sim, fato, é possível. Pouquinho mais adiante, exatamente na mesma página, ele comenta e fala o seguinte: só quando todas as cartas estiverem deitadas, vire uma por uma e observe cada uma delas a fim de abstrair a quintessência. Restrinja-se estritamente ao significado das cartas e dos lugares no sistema que escolheu, sem tentar obrigar que tenham determinado sentido. Justamente em situações caóticas, as cartas muitas vezes se recusam a dar uma resposta clara sobre o curso dos acontecimentos. Nesses casos, é melhor tentar de novo depois de um intervalo bem mais prolongado. Na mesma página, ele coloca um aspecto que a gente pode questionar nos dias de hoje, que é: será mesmo que as cartas se recusam a responder? Então, pensa comigo. Na mesma página, um grande autor de peso como Raj Banzaf tem aspectos com os quais a gente se identifica, a gente se conecta, e outros aspectos que talvez não necessariamente. Agora, eu vou colocar para você um ponto fundamental nessa discussão, que é o seguinte: o fato de eu não me conectar com isso, por exemplo, de eu não me identificar com isso, porque pessoalmente eu não sou dessas que acredita que o tarô não quer responder, mas eu entendo que para o Raj Banzaf, quando escreveu esse livro, isso fazia sentido, né? Não é por causa disso que eu tenho o direito, e aqui esse direito tem que ser entendido no sentido amplo, né? Mas que eu tenho o direito de dizer, por exemplo, que o Raj Banzaf é um péssimo autor. Ou ainda que eu tenho o direito de dizer, eu não concordo com o Raj Banzaf, porque esse é um hábito que a gente ganhou aí nessa fase, como eu mencionei, né? Nesse tempo onde a gente ganha dinheiro falando mal dos outros, né? Fazendo vídeo para falar mal dos outros, para invadir a intimidade alheia, para rotular, para colocar pessoas em caixinhas, um tempo onde fala-se tanto sobre preconceito e as caixinhas só fazem aumentar. Quer dizer, é muito delicado olhar para isso e entender que o fato de eu ler na mesma página um Raj Banzaf dizendo uma coisa com a qual eu me conecto e outra com a qual eu não necessariamente me identifico. É muito diferente eu falar e fazer isso e falar isso e me sentir dessa maneira, de eu simplesmente dizer, não, eu não concordo com o Raj Banzaf, porque a gente tá nessa época onde as pessoas realmente acham que elas têm lugar para concordar ou discordar do Nietzsche, por exemplo. Eu já ouvi pessoas falarem isso para mim e eu confesso para vocês que eu fiquei absolutamente sem reação a primeira vez que eu ouvi isso. Não sei o que dizer. Como assim você não concorda com Nietzsche? Assim, aí na minha cabeça passam tantas perguntas nesse momento que eu acabo não ouvindo mais o resto que a pessoa tá falando, porque eu começo a questionar
a minha existência no planeta Terra, né? Como assim você não concorda com Nietzsche? Você pode não se identificar com alguma coisa, você pode não se conectar com alguma coisa, você pode não ter entendido o que ele escreveu, você pode não encontrar ali muito eco em você, enfim, 1000 coisas. Daí você não concordar com Nietzsche é uma distância gigantesca, né? Como a gente está nesse momento onde todo o pensamento é binário, é certo ou errado, bom ou ruim, o autor não é bom, cancela o autor, a pessoa falou abobrinha, põe ela na geladeira. Como a gente está nesse momento que é um momento de uma caça às bruxas, eu diria, com requintes, com sofisticação de crueldade, né? Porque a rede social é um lugar onde a gente fala o que quer, de quem quer, e muitas vezes a gente não é nem descoberto, né? Começa a ficar normal, natural, começa a se normalizar esse tipo de atitude, que é, por exemplo, eu não concordo com Nietzsche, né? Kant é uma porcaria, Michel Foucault é um lixo. Você fala, como assim, né? Para vocês terem outra ideia, que hoje é o dia dos exemplos, recentemente no meu site eu publiquei uma tradução de um texto de uma autora que eu gosto muito, uma autora britânica chamada Liz Dean. Liz Dean criou tarôs, escreveu livros, é uma autora extremamente interessante, já estivemos juntas palestrando num evento internacional de tarô, é uma figura muito querida. Liz Dean tem um site, nesse site tem um blog onde ela tem alguns artigos escritos em inglês. Recentemente eu falei com ela e pedi a autorização dela para eu traduzir oficialmente esse texto. Oficialmente eu quero dizer o quê? Eu já traduzi em outros momentos, mas em vídeos, né? Citando em vídeo, citando trechos. Dessa vez eu falei, olha, eu queria traduzir o texto inteiro para colocar no meu site traduzido para o pessoal que eu me relaciono, os meus alunos, meus clientes, enfim, seguidores e afins. Ela achou a ideia incrível, permitiu, fui lá, obviamente com muita ajuda, traduzi esse texto, a linguagem dela, a escrita dela é uma escrita muito doce, assim, muito fluida, muito sensível. Tentamos manter isso da melhor maneira possível, tá lá gratuitamente disponível no meu site. O texto chama Do Maior para o Menor, Relações Surpreendentes, porque é uma ideia que ela teve de associar algumas cartas dos arcanos maiores aos arcanos menores. Essa ideia, ela mesma me contou, foi a inspiração para um livro que saiu dela recentemente, justamente pautado nessa ideia das associações entre arcanos maiores e menores. Então é uma ideia sólida, estruturada, que vem sendo pensada. A autora escreveu um livro a respeito disso, é um processo aí que demorou um tempo. Então a gente não tá falando de uma figura que apareceu ontem no universo do tarô e que apareceu achando que podia fazer tudo o que queria e que saiu escrevendo sem pensar. A gente tá falando de uma pessoa que tá aí no rolê há muito tempo, né? Que sabe o que faz e que normalmente produz coisas muito interessantes. Inclusive o tarô do Game of Thrones que ela tem, que eu acho um tarô muito legal, diga-se de passagem. E que ela desenvolveu da melhor maneira possível. Inclusive, já conversei com ela a respeito disso também, porque é um tarô que eu acho muito interessante, de fato, as associações que foram feitas ali, as representações. Muito bem, disponibilizei o artigo traduzido, o texto traduzido lá no meu site, e qual não é a minha surpresa quando recebo muitas mensagens de pessoas dizendo que algumas não concordam com ela. E nesses momentos, gente, eu percebo o quanto com a idade a gente vai ficando meio covarde, né? Covarde e preguiçoso. Porque se eu tivesse 20 anos de idade, algumas pessoas eu mandaria para aquele lugar. Mas, hoje em dia, eu acho que eu tenho um pouco de preguiça e acho desagradável ficar batendo boca e brigando. Então, às vezes, pelo menos quando eu consigo, eu tento evitar esse tipo de desconforto e de confronto. Mas eu acho de uma petulância absurda uma pessoa falar eu não concordo com a Liz Dean. Falar, amiga ou amigo, você sabe quem é essa pessoa? É uma pessoa que tá aí no rolê há muito tempo.
dar uma notícia para esse pessoal, né? Para todas essas pessoas que gostam de tarô e querem trabalhar com o tarô. O tarô, o trabalho como oraculista, ou tarólogo, ou tarotista, é um dos poucos trabalhos que a gente pode fazer, que a gente consegue fazer, que quanto mais velho a gente fica, melhor a gente fica. Desculpa dar essa notícia, né? Para ir pro pessoal que levanta uma bandeira e coisa e tal, das pessoas que aparecem, fazem um curso de um final de semana, pagam marketing massivo e faz sucesso por um ano, depois desaparece. É importante a gente parar com essa pressa que a gente tem nessa carreira, porque a carreira do tarô é uma carreira exatamente contrária à maioria das outras carreiras. Enquanto os outros ficam velhos para exercitar ou para executar determinadas funções, o tarólogo, quanto mais velho fica, mais legal, mais da hora ele fica. Isso deveria ser uma possibilidade acolhida com muito amor por todo mundo, porque é muito difícil a gente ter um processo de envelhecimento em determinadas carreiras tão bem delineado como acontece no tarô. Isso deveria deixar todo mundo mais tranquilo, ao invés de deixar as pessoas tão incomodadas assim, né? Então, Lisdin está aí há muito tempo. Raju Banzaf foi um grande autor. E quando eu falo que a gente está precisando de olhar crítico, é justamente no sentido da gente separar coisas com as quais a gente se identifica ou não, com as quais a gente conecta ou não, mas nem de longe a gente tornar isso um espaço de pensamento binário, de é bom, é ruim, presta, não presta, vale a pena, não vale a pena, deixando de lado o papel que aquela pessoa cumpre ali, né? A intenção que a pessoa tem ali. E aí, já me encaminhando aqui para o final, eu deixo para vocês essa reflexão, o quanto a gente hoje tem realmente capacidade de trabalhar no ambiente de tarô, lendo livros, fazendo cursos, trocando, interagindo com colegas, com esse olhar crítico que permite que a gente saia desse lugar do apontar de dedos e entre num lugar de entendimento de que o tarô é plural. E aí, de novo, vale um adendo, né? Não é porque o tarô é plural que é casa da mãe Joana. E não é porque o tarô é plural que pode tudo. Mas, ao mesmo tempo, gente, não é porque o tarô acolhe muita coisa que ele tem que virar um espaço onde a gente fica preso a tanta norma, tanta regra e um olhar crítico aí no mau sentido, né? Tão distorcido que faz com que a gente viva de procurar problema onde não tem, que faz com que a gente perca o entendimento das coisas que podem ser interessantes e daquelas coisas que talvez nem tanto, e tudo bem, a gente consegue sobreviver a isso. Só conseguimos fazer isso se tivermos experiência, se tivermos condição de maturidade, se sairmos da modinha, porque eu tô no tarô há mais de 2 décadas, garanto pra você, quase 3 na verdade, garanto pra vocês, o que eu já vi de moda entrar e sair foi um negócio incrível. Ficam poucos de pé nesse rolê. Justamente, como eu falei para vocês, porque o tarô é uma ferramenta que exige da gente tempo, amadurecimento. Quanto mais velho vai ficando, melhor vai ficando. E isso deveria ser, como eu falei, um horizonte incrível para quem quer ser tarólogo, não o contrário, né? Aquele imediatismo, aquela pressa, aquela necessidade de encaixar todo mundo num rótulo, de etiquetar as pessoas, né? Partindo disso, portanto, deixo com vocês um ponto, uma questão importante que é o quanto a gente hoje tem condição, de fato, de usar o bom senso naquilo que a gente faz. Voltamos lá para o começo desse episódio, que é a questão da autocrítica. Chegou a hora da gente pensar: eu tô sendo uma pessoa sensata? Eu tô sendo uma pessoa coerente? O que eu proponho tem bom senso, né? Eu vou repetir aqui uma pergunta que eu fiz para uma pessoa outro dia,
que veio me criticar também no mau sentido, que veio reclamar, apontar dedos, né? Ah, você faz muita coisa de graça, poxa, isso desvaloriza o nosso ambiente, isso desvaloriza o nosso trabalho. E eu achei uma graça nisso, porque assim, como assim eu faço muita coisa de graça? Eu vivo disso. O que eu entrego gratuitamente é o mínimo que a gente devia entregar gratuitamente para as pessoas pararem de achar que todo tarólogo é vidente e que a gente precisa se fantasiar de cigana para atender, por exemplo, né? É o mínimo. É discernimento, é informação, conscientização, desmistificação. Isso não tem preço. Essas pessoas têm que ter acesso, porque já é muito difícil a gente esclarecer certas coisas no nosso ambiente. O quanto de novela e o quanto de filme vendeu a figura do tarólogo como um canastrão safado sem vergonha, versus o quanto a gente esclarece num pequeno entorno, com poucos seguidores, organicamente explicando para as pessoas. É o mínimo que a gente faz gratuitamente. O mínimo, né? E aí eu voltei para essa pergunta, para essa pessoa, uma pergunta que eu coloco para vocês aqui. O que você entrega? A questão não é o que o outro faz, o que o outro não faz, se ele tá certo, se ele tá errado, se ele tem que ser cancelado, se ele é isso, se ele é aquele outro. Não, mas você, o que você entrega? O que você está disposta ou disposto a entregar? Qual é a condição, a real que a gente tem de trabalhar com bom senso hoje? Né? E eu deixo essas questões aqui como um início de autocrítica, de autorreflexão, que não é para você se chicotear, nem para ficar inseguro ou insegura, ficar desesperado, achar que é um lixo. Muito pelo contrário, para fortalecer suas percepções, para te situar onde você realmente se encontra no momento e principalmente saber para onde você quer ir e onde você quer chegar. Como eu tinha falado, né, tinha 2 exemplos lá no começo, que eu falei que foram 2 experiências muito bacanas que eu tive. Uma foi de reencontrar o livro do Raju Banzaf, a outra foi de ter estudado e tido a oportunidade de estudar com a Maria Del Mar, que é uma grande profissional que teve no Brasil recentemente, mas sobre isso eu vou falar no próximo episódio, tá? Porque esse já tá ficando grande demais e eu acho que a minha mensagem desse episódio tá clara, né? Pensar com crítica, ter autocrítica, nos ajuda a ter um olhar crítico, conviver com as ambivalências, sair do pensamento binário e principalmente sofisticar o pensamento e a reflexão dentro do nosso ambiente do tarô, que é bastante carente disso, certo? Nos vemos no próximo episódio. Um abração para você e até lá. Tchau, tchau. Esse é o Tarologuês e eu sou a Kelma Maziero. Fique de olho nas minhas redes sociais ou na página do Tarologuês do Spotify para saber o lançamento dos próximos episódios. Até lá!